Carlos sempre foi um homem determinado. Durante anos, trabalhou arduamente para construir uma vida estável ao lado de sua esposa, Laura. Desde o dia do casamento, ambos compartilhavam grandes sonhos e planos, acreditando que juntos poderiam conquistar qualquer coisa. Carlos dedicou horas no escritório, muitas vezes sacrificando momentos de lazer e tempo com amigos para garantir que tivessem uma casa confortável e uma vida tranquila. No entanto, após uma série de desentendimentos e discussões, o que antes era um relacionamento sólido começou a desmoronar. Quando Laura pediu o divórcio, Carlos ficou em choque. Ele se lembrava das promessas que fizeram um ao outro, dos momentos de felicidade que compartilharam, e não conseguia entender como tudo isso poderia ter chegado ao fim. A notícia o atingiu como um golpe, e, apesar da dor, ele estava determinado a lutar por seus direitos. Sabia que havia contribuído significativamente para a vida que haviam construído juntos e não estava disposto a abrir mão dos bens que conquistou com tanto esforço. A batalha pelo divórcio foi brutal. Carlos se viu em um campo de batalha emocional, cercado por advogados e mediadores. Cada audiência era uma lembrança dolorosa do que havia perdido, e ele lutava não apenas pelos bens materiais, mas também pelo reconhecimento de seu esforço e dedicação. Laura, por outro lado, parecia decidida a se afastar da vida que tinham juntos, e cada vez que Carlos a via, sentia uma mistura de tristeza e raiva. As discussões sobre a divisão dos bens tornaram-se um verdadeiro campo de guerra. À medida que o processo se arrastava, Carlos começou a perceber que a luta não era apenas sobre o que ele queria, mas sobre o que realmente importava. Ele passava horas refletindo sobre suas prioridades, revisitando memórias de momentos felizes, mas também reconhecendo os problemas que haviam contribuído para o fim do relacionamento. Durante as audiências, Laura frequentemente parecia fria e distante, e isso o deixava ainda mais frustrado. Ele se perguntava se ela ainda se importava, se havia algum remorso pelo que aconteceu. Essa incerteza o consumia. As semanas se transformaram em meses, e o estresse começou a afetar a saúde mental de Carlos. Ele se sentia exausto, tanto física quanto emocionalmente. As noites em claro se tornaram comuns, e ele lutava para se concentrar em seu trabalho. O que deveria ser um processo de separação estava se transformando em um pesadelo interminável. A raiva que sentia por Laura começou a se voltar contra si mesmo. Ele questionava sua própria autoestima e o que havia feito de errado, se realmente falhara como marido. Foi durante uma das audiências que Carlos finalmente teve um momento de clareza. Enquanto ouvia os argumentos de seu advogado e as exigências de Laura, percebeu que estava se prendendo a uma ferida que precisava sarar. Ele começou a entender que, independentemente do resultado da partilha, a verdadeira vitória seria recuperar sua própria paz de espírito. Foi nesse momento que decidiu que não permitiria que o divórcio o definisse. Ele precisava reescrever sua própria história, não apenas como um homem divorciado, mas como alguém capaz de reconstruir sua vida. Carlos começou a se envolver em atividades que o ajudavam a lidar com a dor. Inscreveu-se em aulas de yoga, onde aprendeu a meditar e a se reconectar com seu corpo. Ele também começou a fazer caminhadas na natureza, encontrando um refúgio nas trilhas que antes não apreciava. Esses momentos de introspecção o ajudaram a refletir sobre suas emoções e a começar a deixar a raiva e a tristeza para trás. Aos poucos, ele começou a perceber que a vida ainda poderia ter muito a oferecer. Enquanto trabalhava em sua recuperação emocional, Carlos também buscou o apoio de amigos e familiares. Ele começou a participar de grupos de apoio para pessoas em processo de divórcio, onde encontrou compreensão e empatia. Compartilhar suas experiências com outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes fez com que ele se sentisse menos sozinho. Ele percebeu que muitos também estavam lutando para encontrar seu lugar no mundo após um relacionamento rompido. Essa conexão com os outros o ajudou a sentir que não estava sozinho em sua jornada. Conforme o processo se aproximava do fim, Carlos ficou surpreso ao perceber que havia aprendido muito sobre si mesmo. Ele não era mais o homem que se definia apenas por sua relação com Laura, ele era um indivíduo forte, que havia superado uma das maiores dificuldades de sua vida. Ao entrar na última audiência,
Carlos estava em um lugar emocionalmente mais saudável. Ele sabia que, independentemente do resultado, ele já havia recuperado uma parte de si mesmo que havia perdido durante o casamento. Finalmente, o dia da partilha chegou. A sala de tribunal estava silenciosa, e Carlos sentiu um misto de nervosismo e determinação. Quando o juiz anunciou a decisão, Carlos respirou fundo. Embora houvesse perdas, também havia conquistas. Ele conseguiu manter sua casa e parte dos bens, mas mais importante ainda, havia encontrado sua força interior. Ao sair do tribunal, sentiu um peso ser retirado de suas costas. Era como se finalmente pudesse respirar livremente após meses de sufocamento emocional. Nos dias que se seguiram ao divórcio, Carlos decidiu que, apesar de tudo, não se deixaria abater. Ele se comprometeu a olhar para o futuro com esperança. Sabia que a vida continuaria, e ele estava determinado a aproveitar cada momento. Com o tempo, começou a se abrir para novas oportunidades, tanto em sua vida profissional quanto pessoal. O divórcio, embora doloroso, havia se tornado uma experiência de crescimento. Ele se lançou em novos projetos no trabalho e começou a explorar hobbies que sempre teve interesse, mas nunca teve tempo para seguir. Carlos se envolveu em atividades voluntárias, ajudando jovens em situação de vulnerabilidade. Essa nova paixão trouxe um senso de propósito à sua vida e o ajudou a se reconectar com sua comunidade. Ao ver o impacto que estava causando na vida de outras pessoas, Carlos começou a se sentir mais confiante e realizado. Ele percebeu que poderia fazer a diferença, não apenas na sua vida, mas na vida dos outros. Essa nova perspectiva o inspirou a continuar crescendo e buscando formas de se envolver com os outros. Ele percebeu que a verdadeira partilha não era apenas sobre bens materiais, mas sobre o que realmente o tornava feliz. E, assim, Carlos começou a construir uma nova vida, uma vida onde ele era o protagonista, livre para criar seu próprio caminho e encontrar a felicidade novamente. Essa jornada o transformou, e ele estava pronto para abraçar o que o futuro lhe reservava, mais forte e mais sábio do que nunca. Carlos havia aprendido que, apesar dos desafios que enfrentou, ele tinha a capacidade de se reinventar e seguir em frente, com esperança e determinação. Através do processo doloroso do divórcio, Carlos descobriu a resiliência que nem sabia que possuía. Com cada passo que dava em direção a uma nova vida, ele se sentia mais em paz consigo mesmo. Agora, ele sabia que tinha as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer desafio que viesse a surgir. O futuro era incerto, mas ao invés de temê-lo, Carlos estava preparado para abraçá-lo, ansioso pelas novas aventuras que estavam por vir. O que achou desse relato? Comente aqui embaixo e se inscreva no canal.